Vamos lá? Apocalipse capítulo 9, versículos 12 a 21. O primeiro ai já passou, e eis que se seguem ainda 2 ais depois destas coisas. Tocou também o sexto anjo a trombeta, e eu ouvi uma voz que saía dos 4 cantos do altar de ouro que está ante os olhos de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados no grande rio Eufrates. Logo foram desatados os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia e o mês e o ano, para matarem a terça parte dos homens. E o número deste exército de cavalaria era de 200 milhões. E ouvi dizer o número deles. E vi assim os cavalos na visão. Os que estavam, pois, montados neles tinham umas couraças de fogo e de cor de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porque as suas caudas assemelham-se a serpentes com cabeças e com elas danam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para que não adorassem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de madeira, que não podem ver, ouvir ou andar. E não fizeram penitência dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os impenitentes finais. O primeiro ai já passou, e eis que se seguem ainda 2 outros ais depois destas coisas. O sofrimento está apenas começando. Os marcados com o sinal da besta foram assolados pela peste dos gafanhotos, passando dores e sofrimentos terríveis. Desejaram a morte para escapar do sofrimento, mas a morte fugiu deles. E assim foram obrigados a sofrer por seus crimes já na terra. Mas esse foi só o primeiro ai. Os castigos aos marcados com o sinal da besta continuam. Tocou também o sexto anjo a trombeta, e eu ouvi uma voz que saía dos 4 cantos do altar de ouro, que está ante os olhos de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados no grande rio Eufrates. Logo foram desatados os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, para matarem a terça parte dos homens. Começa o extermínio da terça parte da humanidade. Em La Salete, Nossa Senhora profetizou que os homens procurarão a morte e, por outro lado, a morte seria seu suplício. Tanto quiseram a morte para escapar da praga, e agora a morte vem até eles, por forma de castigá-los e levá-los ao castigo eterno, ao fogo que nunca se apaga. E o número desse exército de cavalaria era 200 milhões, e eu ouvi dizer o número deles. E vi assim os cavalos na visão. Os que estavam, pois, montados neles tinham umas couraças de fogo e de cor de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Os adoradores da besta serão destruídos pelo fogo, asfixiados pela fumaça, envenenados pelo enxofre. E assim a morte tão desejada para escapar das pragas se torna seu suplício, uma morte horrível para o corpo, porém pior ainda para a alma, que será punida para sempre no inferno. Essa é a paga para os inimigos de Deus, para os que se viraram contra o Criador e abraçaram e adoraram o demônio no lugar de Deus. Essa é a paga para os que perseguiram os que são de Deus, os que têm a marca de Deus, e rejeitaram a marca da besta. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porque as suas caudas assemelham-se a serpentes, com cabeças e com elas danam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para que não adorassem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de madeira, que não podem ver, ouvir ou andar. E não fizeram penitência dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Eles não se arrependem.
Mesmo depois da praga de gafanhotos e depois de verem a morte terrível dos outros que têm a marca da besta, ainda assim eles não se arrependem. São os impenitentes finais que vão no erro até o final, caminhando a passos largos para o inferno. Rejeitando a Deus, rejeitaram a salvação e abraçaram o inferno. E mesmo vendo os castigos que a terça parte da humanidade está recebendo, ainda assim eles não se arrependem. Não se arrependem das más obras, não se arrependem de terem adorado o anticristo e a besta, não se arrependem das mortes que causaram, nem das suas feitiçarias, nem das suas imoralidades, roubos e injustiças. Não clamam pela misericórdia divina, não se vestem de sacos, nem se cobrem de cinzas. Como impenitentes finais, eles continuam na iniquidade. São convertidos ao mal, convertidos ao inferno, perdidos da salvação para sempre. Não adianta avisar. Será inútil falar de Cristo aos marcados com o sinal da besta. Tudo isso é um grande aviso para que os escolhidos por Deus, os eleitos de Jesus, permaneçam firmes no caminho da salvação. Não importam as dificuldades, a perseguição, as privações e provações. Só sendo fiéis a Cristo até o fim, nós seremos salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já é convertido ao mal, já fez a sua escolha. É convertido ao mal. Quem é convertido ao Senhor também já fez a sua escolha. É verdadeiramente convertido ao Senhor, não vai apostatar. E é assim que tudo termina. Termina exatamente dessa forma. Com as conversões feitas, um para um lado, outro para o outro, o joio de um lado, o trigo do outro. É assim que termina. E o joio sendo levado para o fogo do inferno, que nunca se apaga. Meus irmãos e minhas irmãs, todo sofrimento que a gente possa vir a ter nesse mundo daqui para frente vai valer a pena. Porque estar com o Senhor para sempre no céu, depois na Jerusalém Celeste, isso sim vale todo o sofrimento que você possa passar aqui. Pelo tempo que for, que nos resta ainda, vale a pena sofrer. Porque o prêmio é grande demais, é imenso, é até, diria, impagável. Não tem preço que pague estar com o Senhor para sempre. Então, vale a pena o sofrimento que nós estamos já tendo aqui, vamos ter perseguição e tudo mais, vale a pena até mesmo o martírio de sangue para sermos fiéis ao Senhor e conquistarmos aí o céu no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.